Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Mônica, para quem não me conhece, eu sou artesã responsável aqui pela Limão Crochê e hoje eu vou trazer para vocês uma videoaula de uma bolsa que muita gente me pede, sai bastante aqui no meu ateliê e é muito bonita também em função da alça que a gente escolheu para combinar com o fio no mesmo tom de uma das partes da alça, mas pode fazer com qualquer outra alça. O que importa realmente é o modelo da bolsa, é um modelo meio concha, ela fica muito bonita, prática e versátil, você pode usar em qualquer ocasião. Então, para essa aula daqui, a gente vai precisar, em primeiro lugar, do fio. Eu tô usando aqui um fio de poliéster premium de 5 milímetros, esse fio daqui é de 5 milímetros, na cor verde musgo, né, verde floresta. Vamos precisar de um isqueiro para queimar a ponta do fio, porque o fio de poliéster desfia, então é importante. Eu vou usar agulha 5,5. Normalmente as pessoas até usam agulha 6 ou maior. O meu ponto nem é tão solto assim, mas eu gosto dessa bolsa para ela ficar bem estruturadinha, eu gosto que o ponto fique bem justo. Então eu uso uma agulha 5,5, que ela cabe perfeitamente no fio, que é o que a gente precisa ver se cabe no fio, ela cabe e não deixa o ponto muito largo, tá? Então, agulha 5,5, tesoura, um marcador e a alça da sua preferência. Essa alça daqui é lá da Carioca Resinas, uma loja que é do Rio de Janeiro, né? O próprio nome já diz, mas eles têm uma unidade aqui em São Paulo. Tem peças lindas e o atendimento lá é muito legal também. E o fio, para quem me pergunta, é da Vanessa Maio, todo mundo sabe que eu uso muitos fios deles, eu gosto bastante. As meninas também são excepcionais, o atendimento maravilhoso. E sim, a Vanessa Maio fica aqui em São Paulo. Eu também vou deixar no link aqui do vídeo o site deles, tá bom? Então vamos começar essa bolsa? Então, pra gente começar essa peça aqui, nós vamos fazer aqui um número ímpar de correntes, tá? Eu vou começar aqui com 21 correntes. Então, correntinha todo mundo já sabe. Inicio aqui com aquele meu nozinho básico, nozinho corrediço. E ajusto a minha agulha. Não deixo muito apertado. E vou fazer aqui, então, 21 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 correntes. Vamos dar uma ajeitadinha na tua peça, porque nós vamos agora trabalhar essas correntinhas aqui na parte de trás delas, tá? Então, aqui é a frente da corrente, parece uma trancinha, né? E a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui de trás dela, ó. Aqui atrás. Então, fiz as 21 correntes, agora eu vou fazer uma corrente de subida, tá? Não esqueçam disso. Então, eu vou pegar aqui essa minha alcinha de trás e já vou começar o meu trabalho fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu introduzo minha agulha aqui nessa alcinha de trás da minha corrente e já faço um ponto baixíssimo. O segundo ponto também nessa argolinha de trás, baixíssimo. E o terceiro ponto também baixíssimo. Então, eu vou fazer em cada lado 4 pontos baixíssimos. Então, se eu tenho 21 correntes e eu usei 4, 4 e 4, dá 8. Para 21 correntes, me sobraram 13 pontos para trabalhar. Eu preciso, por que eu peguei marcador? Eu preciso achar um meio desse fio daqui. Então, se eu tenho 21, o meio é 10, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 para cá, 10 para lá, o meu meio vai ser esta 11ª corrente. É só para marcar o meio, tá? Pra gente não se perder e eu acho que realmente fica mais fácil. Então, eu fiz aqui 4 pontos baixíssimos. No mesmo lugar, eu vou fazer 6 pontos altos agora, na mesma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos. Esse ponto do meio aqui que eu quis marcar, eu vou fazer 3 pontos baixos.
porque eu quero marcar o meio da minha peça, é onde a gente vai começar a fazer o aumento para nossa peça ficar em formato de concha, para ela ficar baulada. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Aí eu vou pegar o meu marcador e vou colocar no meio desses 3 pontos baixos aqui, que é aqui. Vou pegar aqui o terceiro ponto. Desculpa, o ponto do meio, o segundo ponto, e vou colocar o meu marcador. E vou continuar tecendo os meus pontos baixos até chegar aqui nos 4 últimos, que é onde eu faço o baixíssimo. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos, mais 6 pontos baixos. Então, fiz esses 3 aqui, eu continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E me sobraram 4 pontos, que eu vou fazer os 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Pronto. Fiz a primeira carreira, que tem que ficar assim. Todas as outras carreiras que a gente fizer, enquanto a gente estiver aumentando o corpo da bolsa, vão ser feitas dessa maneira daqui, tá? A gente vai fazer sempre 4 pontos baixíssimos no começo e no final da carreira. E vai fazer a mesma quantidade de pontos aqui desse lado, neste lado, e o ponto do meio sempre 3 pontos para poder aumentar e dobrar a nossa carreira. Vamos fazer na prática que é mais fácil. Então, acabei aqui, eu faço um ponto de virada, viro o meu trabalho e faço 4 pontos baixíssimos, pegando aqui, a nossa correntinha tá aqui, ó, pegando aqui nessa alcinha de trás. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aqui, eu tinha feito 6 pontos baixos, no 7º a gente fez um aumento. Então, agora, se vocês perceberem, pra gente chegar no ponto do meio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu cheguei aqui no meu ponto do meio. Eu vou fazer 3 pontos aqui, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e 4 pontos baixíssimos, tá? Então, sempre mantenha o marcador pra gente não perder o ponto do meio e facilitar a nossa vida. Então, eu vou trabalhar também sempre pegando na alcinha de trás. Eu não vou pegar nas 2 alças, tá? Eu vou pegar na alça de trás. Então, pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou tirar meu marcador, que eu cheguei aqui no meu ponto do meio. Na alcinha de trás, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E vou voltar o meu marcador aqui pro ponto do meio desses 3 pontos. E sigo fazendo os meus pontos baixos, no caso dessa carreirinha daqui são 7. 3, 4, 5, 6, 7. E sempre, independente da quantidade de pontos da carreira que a gente tiver, sempre 4 pontos baixíssimos aqui no final. Então, 1, 2, 3 e 4. Um ponto pra gente virar a carreira, virou. Vamos começar de novo a nossa carreira e vamos fazer de novo 4 pontos baixíssimos, pegando na alcinha, aqui tá a correntinha, na alcinha de trás, ó. 1,
2, 3, 4. 4 pontos baixíssimos. Agora, os nossos pontos baixos até chegar nesse ponto central daqui. A gente aqui já vai ter 8. Mas se você marca esse pontinho do meio, você não precisa nem ficar contando. É só importante contar para saber se você está começando a fazer agora, para saber se você não está errando e a peça fica torta. Eu sempre tenho que ter o mesmo número de pontos baixos aqui e aqui. E igual, eu sempre tenho que ter em cada carreira, né? Lógico, o mesmo número de ponto baixo. Cada carreira aumenta nessa primeira fase. Aqui sempre vai se manter o mesmo número. Então, no nosso caso aqui, sempre 4 pontos baixíssimos. Então, vamos fazer aqui os nossos 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no ponto central que a gente marcou. Tiro meu marcador. Faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Pego meu marcador e desses 3 pontos eu pego o meu ponto do meio e já coloco de volta o marcador, que acabou de quebrar, e a gente vai pegar outro. Vou pegar esse aqui que é mais fácil, vamos lá. E eu já coloco então aqui o meu marcador. E continuo fazendo os meus pontos baixos aqui, iguais a esse daqui, que no caso dessa carreira são 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os nossos 4 pontos baixíssimos no início e no final da carreira, que se mantém em todas as carreiras. 1, 2, 3, 4. Fecho a minha carreira para fazer a volta e começo de novo essa minha próxima carreira, fazendo exatamente a mesma coisa. 4 pontos baixíssimos, sempre pegando aqui na alcinha de trás do ponto, ó. Opa. 1, 2, 3, 4. E os pontos altos, que aqui nessa carreira serão 9 pontos. Na anterior eram 8, essa aqui tem que ser 9. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Chegamos aqui no meio, a gente tira esse marcador, faz 3 pontos baixos aqui nesse pontinho do meio. E vamos colocar de novo o marcador aqui no meio desses 3 pontos. Tá? E, de novo, os nossos pontos baixos aqui, que são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E finalizamos com os 4 pontos baixíssimos de todas as carreiras. 1, 2, 3, ó, o quarto tá aqui, tá, gente? E 4.
nosso pontinho para virar a carreira, viramos, para subir a carreira, viramos a peça e continuamos o nosso trabalho. Mesma coisa, correntinha de trás, 4 pontos baixíssimos. E 10 pontos baixos, no caso desta carreira daqui, até a gente chegar no meio da peça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiramos o marcador, porque esse daqui, esse 11º ponto, de ponto alto, né? Então, esse 15º ponto, que são 4 baixíssimos, 10 baixos, é o ponto de aumento, onde a gente vai fazer 3 pontos baixos. E marcar de volta o ponto do meio. Deu para entender? Então, agora todas essas carreiras a gente vai fazer assim, até a gente alcançar a altura desejada da bolsa, que vocês vão entender já, quando ela tiver um pouquinho maior, para quem não conhece essa bolsa, já vai entender exatamente o que a gente está fazendo, como essa bolsa aqui vai ficar. Então, a gente vai fazer aqui os 10 pontos, 9, 10, e os 4 baixíssimos. 1, 2, 3, e o quarto, para variar, fica bem escondidinho, o último aqui. 4. Pontinho de subida pra gente virar a carreira e continuar. Como é que a gente tem que enxergar essa bolsa para entender? Aqui, ó, a bolsa, ela vai fechar assim. Aqui vai ser a boca da bolsa, onde a gente vai colocar as coisas. Essa lateral daqui, ela vai ser fechada assim que a gente finalizar. Ela vai fechar aqui. E aqui, por que a gente está fazendo os aumentos? Porque eu preciso fazer com que isso aqui cresça. Então, eu vou olhar minha bolsa assim, ó. Se ela tivesse deitada na mesa, a bolsa ia ficar assim, ó, com a alça aqui em cima. Então, eu vou crescer isso daqui até que ela chegue numa altura que eu ache suficiente para a confecção da minha peça, tá? Provavelmente eu deixo essa peça aqui mais ou menos com uns 25 centímetros de altura. Portanto, eu vou fazer esses aumentos aqui no ponto do meio até que chegue a 25. Daqui até aqui o ponto do meio chegue a 25, 27 centímetros de altura. Eu vou continuar exatamente o mesmo esquema até chegar aqui. E quando chegar aqui nesta altura desejada, a sua você escolhe qual vai ser. Quando chegar nessa altura desejada, eu volto com vocês, tá bom?
Bom, pessoal, já fiz aqui a altura desejada. Então, aqui nós temos, que vai ser a altura da bolsa, né? Aqui o topo da bolsa, a boca da bolsa, e aqui a base da bolsa. A gente tem aqui 25 centímetros. Vou mostrar pra vocês, aqui é o meio dela. Ó. 25 centímetros. Então, feito isso, agora a gente vai continuar tecendo exatamente da mesma maneira, 4 pontos baixíssimos e os pontos altos, porém eu não vou fazer mais aumento aqui. Portanto, eu já posso tirar o meu marcador daqui. Agora a gente vai fazer a base da bolsa, a parte de baixo da bolsa, onde ela tem o bojudo reto e não essa parte côncava que a gente estava fazendo agora. Então, eu vou continuar fazendo meus 4 pontos baixíssimos e seguir com um ponto baixo por toda essa carreira daqui, até chegar nos meus pontos baixíssimos de novo, sem aumento nenhum. Então, vamos lá. No caso, esse daqui, para este fio de 5 milímetros, depois dos meus 4 pontos baixíssimos, eu fiz 23 pontos baixos e no 24º, que foi o aumento, tá? Então, eu tenho 23 aqui, 3 aqui no meio e 23 aqui, mais 4 de baixíssimos de cada lado. Então, vamos continuar. 4 baixíssimos. 3, 4. Então, feito meus 4 pontos baixíssimos, eu vou seguir adiante somente com pontos baixos, sempre pegando aqui na alcinha de trás. Não precisa contar agora, porque agora a gente sabe que vai ter uma base sempre com 23, 23 a 40, com 47 pontos baixos, de ponta a ponta, sem considerar esses baixíssimos daqui. Então, a gente vai seguindo com um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando aqui na alcinha de trás. Direto, sem aumento nenhum. E a quantidade de carreiras, vocês aqui vão entender de acordo com o gosto de vocês, para saber qual vai ser o tamanho da base da bolsa. Quanto vocês vão querer que a bolsa tenha de base reta embaixo antes de começar a subir, entendeu? Então, eu acho que para esse fio, para esse tamanho de alça, eu acredito que uns 15 centímetros de base reta seja suficiente. Mas a gente vai fazer, vai medindo e vai entender se é suficiente ou não. Isso também você vai fazer de acordo com a alça que você for colocar, para ela ter uma estrutura e um visual harmônico, né? Quer dizer, sem alça muito grande ou alça muito pequena para o corpo da bolsa. Ó, aqui onde fazia o aumento, eu vou seguindo reto, eu não faço aumento, fazendo um ponto para cada correntinha, para cada ponto de base, e vou seguir. Aí vocês vão sentir que ela vai começar a baular aqui bastante. Agora, eu vou fazer os 4 finais baixíssimos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Mesmo esquema, dou um pontinho de virada, viro minha peça e 4 pontos baixíssimos. Feitos 4 pontos baixíssimos iniciais, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base em volta de toda a minha peça, até chegar aqui e fazer os 4 baixíssimos. Então, vamos seguindo junto. Então, vocês podem perceber, ó, que já tá fechando aqui, porque eu parei de fazer aumento. A gente agora tá começando, vou virar de ponta pra cima, assim, ó. Agora tá começando a fazer o quê? A base aqui da bolsa, ó. Já fiz 2 carreirinhas. Agora ela vai começar a ficar reta, ela não vai descer mais, ela vai começar a ficar reta aqui. E depois eu vou começar a subir de novo pra fazer esse formato concha na bolsa.
Bom, então eu fiz aqui 13 carreiras sem aumento nenhum. São essas carreiras aqui que são as carreiras da base da bolsa. Então, aqui de novo, tá? A abertura da bolsa, a lateral dela. E aqui, deixa eu subir um pouquinho a imagem, pra vocês verem melhor. Ó. Então, a bolsa tá assim, a alça vai ser colocada aqui. Vamos acabar aqui o outro lado da bolsa, lógico. Então, eu fiz aqui essa base com 13 carreiras. São exatamente aquelas carreiras sem aumento nenhum. Aqui foi a última carreira com aumento, dá pra ver aqui, ó, os 3 pontinhos. Ó. E a partir dessa daqui, já não teve mais aumento. Então, nós temos 13 carreiras de 47 pontos baixos, mais 4 pontos baixíssimos em cada lado. Agora, a gente vai começar a subir de novo, fazendo agora as diminuições de carreira, para que a gente chegue exatamente neste mesmo número de pontos aqui do outro lado. E a bolsa fazer esse formato aqui de concha, para depois a gente colocar a alça. Então, como é que a gente faz essas diminuições? A gente vai manter exatamente o mesmo ritmo de trabalho, sempre fazendo 4 pontos baixíssimos, começando com 4 pontos baixíssimos. Então, eu acabei aqui minha carreira, vou fazer aquele meu ponto de virada, vou virar minha bolsa e vou fazer os meus 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Agora, é importante a gente contar, porque eu fiz 47 pontos baixos aqui. Lembra que eu tenho que achar um meio? Se eu fiz 47, eu tenho que ter 23 aqui, 23 aqui e um aqui no meio. Eu preciso achar este meu 24º ponto. Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este daqui, o 24º ponto, é o ponto do meio da bolsa. Por que eu preciso saber agora? Porque eu vou começar a fazer diminuições aqui. A gente não subia 3 pontos, a gente aumentava 3 pontos nessa lateral aqui da bolsa. Agora eu vou diminuir 3 pontos, de 3 eu vou fazer um só, tá? Então, vamos fazer aqui para vocês acompanharem, ó. Vamos fazer 23 pontos baixos. 1. Ó, aqui tá o meu ponto do meio. Eu não vou descer esse ponto daqui, porque eu preciso diminuir 3. Então, na verdade, eu vou fazer o quê? Vou tirar meu marcador. Eu vou passar a agulha aqui e vou laçar. Eu vou pular esse ponto no meio, eu não vou introduzir a agulha aqui, vou introduzir direto no 3º ponto. Laçar, puxar, eu fico com 3 argolas e fecho meu ponto baixo aqui, fazendo com que 3 pontos se tornem 1, tá? E vou continuar fazendo os meus pontos baixos até chegar lá nos meus baixíssimos. E aqui a gente não vai esquecer, então, de marcar essa diminuição que a gente fez, o ponto da diminuição, que é este daqui. E agora, os 4 pontos baixíssimos do final da carreira. 1, 2, 3, e o 4º que tá sempre escondidinho aqui, ó. E o último ponto, 4º ponto. Damos o nosso pontinho de virada de carreira, viramos a nossa peça. E fazemos os 4 pontos baixíssimos. 2, 3, 4. Agora sim tá na hora da gente contar. Vamos lá. Eu fiz aqui, eu tinha feito 23 pontos, 1 mais 23. Eu tirei
3 pontos. Então, eu fiquei o total de 47, eu fiquei com 44. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mais 22 aqui, 45, me perdoe, 45. De 3 pontos eu transformei em 1, então eu perdi 2 e não 3. 45 pontos. Então, eu tenho aqui 22. O 23º é este daqui, mais 22 aqui. Então, eu tenho 45 pontos baixos, que agora eu vou transformar em 43. Então, vamos fazer isso de novo. Ponto baixo sobre ponto baixo, pegando na alcinha de trás. 21. Agora, esses 3 aqui eu elimino e passo para 1. Então, parei aqui no 21. O 22, 23 e 24 eu vou transformar em um único ponto. Tiro o meu marcador, passo a minha agulha aqui na alcinha de trás e puxo a linha, mas não fecho. Pulo esse ponto no meio e já vou pro terceiro ponto aqui, passando também na alcinha de trás, fico com 3 alças na agulha, fecho tudo formando um único ponto. E continuo. Agora, o que eu faço aqui? Marco esse ponto que nós diminuímos e continuo fazendo pontos altos até chegar lá. 2, 3, 4, 5. Portanto, tenho 21 pontos baixos aqui, um ponto central e mais 21 pontos baixos aqui. 4 baixíssimos e vamos fechar essa carreira com os 4 baixíssimos. E fazemos exatamente a mesma coisa. Para que tá servindo essas diminuições? Que a gente tá subindo de novo isso daqui. A gente vai fazer esse movimento aqui, agora, tá? Então, qual é a nossa intenção aqui? A gente chegar à mesma quantidade de pontos que a gente começou a bolsa. Nós começamos a bolsa com 21 pontos baixos, com 21 correntinhas. Das 21 correntinhas, a gente eliminou 8, 4 de um lado, 4 de outro. Então, nós ficamos com 13 correntinhas. Das 13 correntinhas, a gente marcou a correntinha no meio. Então, a gente fez 6 pontos baixos, 3 pontos baixos naquela correntinha do meio, mais 6 pontos baixos e mais 4 baixíssimos. Então, eu preciso acabar essa minha bolsa contando essas correntinhas aqui da ponta com o mesmo número que eu tenho aqui desse lado, com 21 correntes. Essa é a intenção. Então, eu vou continuar fazendo essas diminuições aqui no meio da minha peça, permitindo com que a bolsa faça esse abaulado aqui, né? Esse nosso formato concha, até que essa quantidade de correntes que eu tenho aqui, ó, quando a gente olha aqui o trabalho assim, eu tenho essas correntinhas aqui, seja de 21 correntes, exatamente igual essa quantidade, porque agora a gente tá fechando a peça exatamente com esse lado. Então, eu vou continuar tecendo e volto já já com vocês quando eu estiver acabando a minha última carreira. Bom, eu então acabei aqui a minha penúltima carreira de diminuições, aquelas diminuições aqui que eu peguei 3 pontos e transformei num só. E vou fazer a última carreira com vocês. Então, pontinho de virada. Os 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. São os 4 pontos baixíssimos. E agora, 6 pontos baixos aqui, porque nós vamos juntar esses 3 daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar meu marcador. Vou juntar aqueles meus 3 pontos aqui, transformando em 1. Então, agulha no ganchinho de trás aqui do ponto, puxo a linha, não fecho.
pulo esse ponto daqui, venho pro próximo, esse aqui era o ponto do marcador, lembra? Um ponto do meio do marcador. Pulo, opa. Então, pulo o ponto do meio, venho pro próximo, fico com 3 e fecho tudo. E faço mais 6 pontos baixos na alcinha de trás. E faço os meus 4 pontos baixíssimos aqui. 1, 2, 3 e 4 pontos. Dessa forma, a gente acabou de finalizar o corpo da nossa bolsa. Vou deixar ela esticadinha aqui para vocês verem. Dessa forma assim, ela fica achatadinha, né? Porque eu tô apertando exatamente para poder vocês verem esses pontos daqui. Então, aqui, se eu contar, eu tenho 21 pontos. E aqui eu tenho também 21 pontos. 4 baixíssimos, 6, 1, 6 e 4. Porque a gente foi fazendo as diminuições, tal como a gente tava fazendo os aumentos aqui. Então, vou deixar a bolsa bem retinha, porque agora é hora da gente colocar a alça da bolsa. Na verdade, a gente vai fazer o fechamento dela aqui nessas laterais. A gente vai virar a bolsa do avesso para fazer o fechamento. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu quero fazer o fechamento, o acabamento dela e quero colocar a alça junto com vocês, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá bom? Que eu acho que não vai ficar muito longo, não vai ficar enjoativo. Vocês podem fazer com calma, sem ficar uma coisa muito maçante, tá? Então, a gente já volta agora com o segundo vídeo, fazendo o fechamento, o acabamento e colocando a alça da bolsa.